aí, está começando mais um programa da GI pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e Movimente Academia. Gente, tanta gente falando do Covid e pós-Covid, sintomas e sequelas. Por isso estou aqui no consultório do Dr. Márcio Andrade Martins. Tudo bem, doutor? Pneumologista, como vai? Tudo bem, Gi. Tudo ótimo. Então, doutor, vamos desmistificar, explicar essa questão assim, ó, sintomas pós-Covid. A pessoa pegou o Covid e daí ficou com uma tosse, ficou com um cansaço. Como é que funciona? Como que se explica essa diferença entre sintoma e sequela? Boa tarde, todos os ouvintes, né, da TV Brusque. Existe uma diferença, ou seja, os sintomas da Covid que a gente observa com mais frequência é a fadiga, é a dor muscular, é a tosse, às vezes a falta de ar, né, diarreia, dor de garganta, a perda do olfato e a perda do paladar. Isso são os sintomas de Covid. Esses sintomas da Covid, alguns pacientes, eles podem persistir com esses sintomas por 3 meses, ou seja, de 60 a 90 dias, pode persistir ainda sintomas. O que a gente quer deixar bem claro é o seguinte: sintomas é diferente de sequela. Certo. Sintoma é aquilo que ainda o paciente se refere àquele sintoma, persiste por algum tempo. Sequela é aquele que persiste por tempo longo, ou às vezes até não desaparece essas sequelas, decorrente daquela patologia. Neste caso, nós estamos falando de sequelas do Covid, né, que seria o pós-Covid. Sim. Então, o pós-Covid pode deixar sequelas. Certo. Não sei se eu fiz entender. Sim, tem uma diferença dos sintomas. Dos sintomas para sequela. Sim. São coisas distintas. Certo. E assim, né, eu falo tudo isso porque eu procurei o Dr. Márcio, porque tive Covid em novembro e ainda tinha uma tossezinha, né? Então ele disse assim, ó, primeiro momento, vamos auscultar o pulmão, explica o que eu fiz aqui no primeiro dia. A gente fez uma história clínica sua, né? A gente perguntou qual foi o início dos sintomas, quais são os sintomas que ocorreram durante a época do Covid, como é que você fez o diagnóstico de Covid. A partir daí, analisando a sua história, nós fizemos o exame físico de todos os pacientes que, quando tem Covid, a gente tem que fazer. Dentre eles, a ausculta cardiopulmonar, né? Mas, às vezes, essa ausculta cardiopulmonar, esses exames físicos, às vezes, não traz nada conclusivo para a gente, porque, às vezes, a ausculta cardiopulmonar ela é normal, né? Para você identificar se existiu alguma consequência, né, da infecção pelo Covid, você tem que lançar a mão de alguns exames, né, complementares, para que você possa identificar se existe alterações ou lesões decorrentes da sua infecção pelo SARS-CoV-2, pelo Covid. E é isso que eu fiz, então. Então, esses exames que a gente solicitou para você foi os exames de avaliação da sua função pulmonar. Por quê? Porque o Covid, o SARS-CoV-2, ele compromete basicamente o tecido pulmonar, é onde que ocorre as trocas gasosas, a nível de alvéolos, capilares pulmonares. Então, o vírus lesa o tecido pulmonar. Sim. Dependendo da intensidade da lesão do pulmão, por isso que a gente solicita também os exames de imagem, que é a tomografia computadorizada de tórax, de alta resolução, para a gente definir o percentual de lesão que o SARS-CoV-2, o Covid, fez no pulmão. Sim. Então, baseado nesse percentual, esse percentual ele varia de 10, 15, 20 até 75, 80%. Óbvio que esses pacientes de 75, 80%, eles teriam a maior chance de ter muitas sequelas. Sim. Diferente daqueles que teve menos lesões. Com certeza. Né? E esses pacientes de 75, 80%, dependendo da idade, dependendo se tem fatores de risco ou comorbidades associadas, esses pacientes têm que estar internados e às vezes vão internados na unidade de tratamento intensivo, necessitando de intubação e ventilação mecânica, porque tem um percentual de lesão muito alta do pulmão.
E esses pacientes podem realmente ficar com sequelas. E o que a gente solicita para esses pacientes que teve COVID? Com um percentual, às vezes, de 15%, 20%, 30%. Mesmo esses pacientes com percentual de 25%, 30%, eles podem ter sequelas do COVID. E dentre as sequelas, as alterações na troca gasosa, que a gente avalia através dos exames de função pulmonar. Esses exames de função pulmonar foi o que você fez. Você fez a espirometria, a medida dos volumes pulmonares, a capacidade de difusão do monóxido de carbono. Ou seja, a capacidade dos volumes pulmonares e a capacidade de difusão do monóxido de carbono dá uma ideia para a gente de alterações fisiológicas do pulmão decorrente das lesões provocadas pelo vírus do COVID. Certo. Então, assim, doutor, vamos dar uma paradinha. O Rodrigo vai colocar agora que eu vim nessa segunda-feira e eu fiz o primeiro teste. O Cleanderson passou trabalho. Porque, assim, ó, é um exame... Vocês vão ver ali, né? Assim, aí envolve... Ele disse, calma, vamos fazer... Ele disse que de 5.000 exames eu dei trabalho para ele. Mas, enfim, valeu, que a gente conseguiu fazer o exame. E vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente já pode dar uma paradinha. Fiquem com esse exame e na volta a gente explica para o doutor, explica um pouquinho mais. Tá bem, gente? Até. Enche. Continua, continua. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco. Enche bem agora. Tira da boca. Pode começar. Mais rápido. Continua. 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 Estamos de volta. Viram ali o exame? Ele é simples, claro que tem um pouquinho de receio em fazer, mas não morri por conta disso. O paulista foi super gente fina na hora de fazer o exame e deu certo. Isso estou dizendo por quê, né, doutor? Às vezes a pessoa teve o Covid, às vezes a pessoa... não está mesmo. Eu já escutei assim, pessoas que corriam 15, 20 quilômetros não conseguem fazer 5, às vezes não tem uma tosse aparente, só que pode aparecer algo no exame. Sim, as alterações provocadas pelo vírus do Covid, ela pode ocorrer mesmo com a pessoa tendo somente 20 ou 30% de lesão pulmonar. Isso ainda deixa uma sequela que vai impactar diretamente na atividade da vida cotidiana das pessoas. Tipo, vou subir uma escada, estou muito mais cansado que antes. Realizar uma atividade simples, como subir escada, andar mais rápido, andar de bicicleta, jogar uma bola, né? O Covid ainda deixa essas pessoas comprometidas e limitadas. Sim. Isso pode acontecer.
Qual é o exame que a gente faz para tentar identificar isso? É o exame da avaliação da função pulmonar. Além desse exame da avaliação da função pulmonar, a gente faz também um exame chamado teste de broncoprovocação, com metacolina, que serve para avaliar se esse indivíduo que teve Covid possa ter uma hiperresponsividade das vias aéreas. Ou seja, o vírus provoca um processo inflamatório intenso da mucosa dos brônquios. Sim. E faz com que essa pessoa persista com tosse. Às vezes ela pode persistir por tosse com 60, 90 dias, até 120 dias de tosse decorrente da Covid. Por quê? Porque existiu uma hiperresponsividade provocada pelo vírus. E daí sim, se esse... Teve uma pergunta do Uziel, um beijo querido, Uzi, que acompanha o programa da Gi, que daí, se não tratarem, ele pode se tornar crônico. Pode se tornar crônico e essa tosse pode persistir por um longo tempo. Então, por isso que é importante a gente identificar todas essas lesões no pós-Covid. Tá, e agora vamos mostrar, gente, vocês querem ver, eu tô ali, agora vem o segundo dia de exame que eu fiz na quinta-feira, junto com o Paulista, e ele explicou o porquê do metacolina, né? A metacolina é a substância utilizada nesse segundo exame que você fez, gente. Sim. Que é o teste de broncoprovocação com metacolina. Metacolina é uma substância, é importada, não produzida no Brasil, e que ela é específica para avaliar a hiperresponsividade das vias aéreas ou dos brônquios. Segundo dia de exames. Fala, Paulista, o que nós vamos fazer tudo? Eu vou ficar aqui só no aguardo, né? Diga. Agora a gente vai fazer nebulização nessa criança aqui. Como é que vai funcionar? Primeiro passo, respira normal. Você vai fazer o mesmo sopro que você fez antes. Então você vai respirar normal, vai encher bem o pulmão, vai assoprar com força. Sopro, 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 sopro. Depois vai encher bem profundo. Esse é o sopro, tá? Todas as vezes que eu te pedir para soprar, vai ser o mesmo sopro. Detalhe agora na nebulização vai ser: eu vou te dar o copinho, vai colocar na boca e vai nebulizar por 2 minutos. Quando der 2 minutos cravados, eu vou desligar a máquina, vai me dar o copinho, vai destampar o nariz e por durante 30 segundos vai respirar normal e não vai falar, tossir, sem gargalhar. Jesus! Passou a 30 segundos, você vai dar um sopro, que é o mesmo que você fez antes. Assoprou, tira da boca, destampa o nariz, mais 30 segundos, sem falar, sem tossir, sem gargalhar. Deixa eu falar tudo de novo. Tá, vamos fazer aqui daí na hora. Na hora, passo a passo, eu vou te explicando. Enche, sobe força. Continua soprando. Continua assim. Continua falando só mais um pouquinho, mais um pouco, enche bem profundo. Tira da boca. Para comparar o primeiro do segundo dia, fala ali para as pessoas o que tu aprontou comigo. Eu tô quase deitando igual o primeiro dia. Hoje ela tá comportada. Eu tô centrada. Ela tá zen. Primeiro dia... foi aquela papeleira que a gente já mostrou. Aquela vergonheira que vocês acabaram de ver aí, mesma coisa. Só que hoje ela tá zen, tá? Tô plena, fiz psicanálise na terça, tá tudo sob controle. Terapia tá fazendo efeito, tá? Beijo, Merlin. Continua. Gravando. Fala. A metacolina é usada muito para o diagnóstico de asma. Sim. Por quê? Porque é uma droga em que o indivíduo inala e ela tem um efeito imediato em quem tem asma. Por isso que é uma droga veiculada para o diagnóstico de asma. E também serve para avaliar o grau de inflamação dessa mucosa brônquia, inclusive provocada pelo vírus Covid. E a gente tem identificado aqui algumas pessoas que vêm nos procurar porque permanece com tosse por 3 meses, né, por 4 meses, e a gente consegue identificar que existe uma hiperresponsabilidade. Por isso que a gente indicou para você realizar o exame. Sim, e daí trata... A gente trata especificamente esse processo inflamatório das vias aéreas para com que ele possa ter resultado, para a pessoa ficar bem, né? Sim. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para o terceiro bloco e a gente finaliza então aqui com o Dr. Márcio, essas questões de sintomas e também de sequelas do pós-Covid. Não saiam daí.
Estamos de volta, a gente falando ainda do pós-Covid. Doutor, eu tive Covid, quando é que eu posso voltar a fazer exercício físico? Já que eu sou personal trainer, vamos falar isso, o programa da Gi sempre fala de saúde, de exercício, de alimentação, de vida saudável. Quando que pode voltar? Vê bem, qualquer doença tem aquele período que a gente chama de convalescência, que é o período em que você ficou doente e o período da recuperação. Então, eu acho que esse período de convalescência pós-Covid deva ser respeitado. Porque tem pessoas que persistem com sintomas. Tosse, dificuldade para fazer atividade física, inclusive, com cansaço, com fadiga. E às vezes as pessoas querem ultrapassar isso, mas pode correr o risco de passar mal, inclusive. Sim. Então, eu acho que o período de convalescência ele deve ser respeitado. Pelo menos aguardar 30 dias para ver como é que teu corpo vai reagir a uma atividade física. Começar devagarinho, né? A gente ainda não tem ainda, na literatura médica, ainda dizendo quanto tempo que você tem que aguardar, quanto tempo que você pode iniciar atividade física. Mas eu acho que a gente tem que utilizar o bom senso. Sim. Né? Se você está saindo de um processo que é um processo infeccioso, que te traz alguns sintomas e que te traz lesões no pulmão, né? Tem lesões que variam de 10% até 70%, 80%. E geralmente, mesmo aquelas pessoas, às vezes, que teve sintomas mais leves, na grande maioria que a gente observa, ainda tem lesão no pulmão. Sim. Eu vou citar o exemplo da minha esposa. Minha esposa adquiriu o Covid e ela teve sintomas leves, mais sintomas gastrointestinais, fadiga e mialgia. Teve 10% a 15% de lesão no pulmão. E ela teve dificuldade para realizar suas atividades diárias. Sim. Mesmo 30 a 45 dias depois. Então eu acho que esse período de convalescência tem que ser respeitado. 30 a 45 dias, aguardar e voltar à atividade física. Né? Sim. Paulatinamente. Sim, né? Concordo com isso. Porque existe dificuldade. É aquilo que eu digo assim, se tu tá com tosse, se tu fazias 15 quilômetros de corrida e de repente tá sentindo que vai menos, vai devagar. Procura, porque assim pode... Porque todo o processo, mal, né, é como se fosse um treinamento, né? Sim. Você começa devagar para você atingir um ápice, não é verdade? Em tudo. Então, eu acho que esse período de convalescência deve ser dessa forma, né? Você progride conforme você vai se sentindo melhor, vai progredindo a intensidade. Mas eu acho que você tem que respeitar. Sim. Com certeza. Foi isso que eu fiz, na verdade, assim, ó, porque andava de bike e aí fazia tantos quilômetros, opa, vou dar uma segurada, porque o que eu sentia? Eu andava de bike 2 horas e meia, chegava em casa e começava a tosse aumentar. Eu disse, mas que diacho? E aí vim procurar, a gente fez o exame e até vamos conferir a última partezinha do exame, que depois da metacolina é colocado a bombinha, que tem o efeito... O broncodilatador é para evitar que você permaneça com obstrução das vias aéreas, porque a metacolina é uma medicação, é uma substância que faz provocar a mucosa brônquica com o estreitamento das vias aéreas. O broncodilatador é o remédio que faz o efeito contrário à metacolina, por isso que se usa o broncodilatador. Agora, gente, é o seguinte, ela está fazendo ali a nebulização, né? Como vocês podem ver, o mesmo processo que ela fez lá no começo, tá? Esse processo ele já se repetiu algumas vezes. Vocês podem ver, ó, são vários vidros, tá? Que ela precisa fazer a nebulização. Depois desses vários vidros, ela vai seguir esse mesmo processo. O exame que ela fez hoje para saber se ela tem asma. A porcentagem caiu 20%. Eu sei que tem asma. Em todos esses vidros que ela fez lá anterior, que vocês viram, caiu só 2%. Aceitável, 5%, caiu 2%. Então, significa que um pouco é piti, pela falta de ar que estava, ai meu Deus, eu vou morrer, um pouco é piti, e talvez tenha alguma obstrução. Mas isso a gente só vai analisar juntando os 2 exames. Então, ela fez um exame aquele primeiro, esse outro exame o segundo, somando os 2 dá 100% de resultado. Só depois disso a gente vai saber como está o resultado dela. Mas a princípio caiu 2% e não 20%. Então, assim, melhor do que tudo isso, né, gente? Vocês viram
nas imagens ali, com o Paulista, né, que fez o segundo dia de exames. O melhor de tudo isso é não pegar o Covid. Eu acredito que a melhor coisa é não ter Covid. O melhor de tudo nessa vida é não ter o Covid. Graças a Deus eu estou passando. Está passando na linha de frente e está passando ileso. E vai passar agora com a vacina chegando. Vou fazer a vacina, então acho que com relação à vacina, né, gente? Isso, vamos falar dela, que tem tanta gente que diz... A gente vem aqui aproveitar o seu programa, aproveitar que nós estamos aqui conversando. Sim. Todos devem vacinar. Todos. Porque é a única forma da gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Diminuir um pouquinho esse enclausuramento que a gente está, diminuir o aspecto, né? Psicológico, aspecto emocional da gente ficar recluso, né? Sim. Então a vacina ela é de suma importância. Então a gente precisa de vacina. Sim. Né? Nós temos que estimular a aplicação de vacina conforme a indicação do Ministério de Saúde, que tem lá toda uma fase, né, para você obter essas vacinas. Mas na ordem de importância, né, para as pessoas serem vacinadas. É óbvio que os trabalhadores de saúde que estão de frente foram os primeiros escolhidos exatamente para que se não perca essa mão de obra, porque essa mão de obra é de suma importância para os cuidados das pessoas que adquirem o Covid, porque se você não tem essa mão de obra, quem que vai cuidar? Com toda certeza. Então a gente vem aqui realmente pedir encarecidamente à população que vai vacinar, independente da vacina, se é chinesa ou se não é, não importa. A que vir justamente, nós estamos acostumados a fazer vacina da gripe, vacina da coqueluche, vacina da varíola, vacina da polio, né? As crianças, do tétano, da difteria. Todas essas vacinas não têm 100% de segurança nem de eficácia. E essa vacina do coronavírus, ela foi feita nesse período todo de 1 ano devido à necessidade, por causa da pandemia, porque mata muita gente uma pandemia. Sim, imagina o número de estudiosos em cima de uma vacina do mundo inteiro. São pesquisadores do mundo inteiro de mais alta qualidade, entendeu? Claro, tem efeitos colaterais? Tem, como tem as outras vacinas que a gente já tem aí. Né? A vacina da gripe não dá efeitos colaterais, não dá síndrome de Guillain-Barré? Todas elas podem dar reação alérgica? Pode. Mas tem tantas outras coisas que podem dar reações alérgicas, se você atravessar uma rua, você tem risco de vida. Sim. E assim, doutor, tomou a vacina, não é para largar a máscara, né? Não, esse é o aspecto importante também. Tem que dizer, você tomou a vacina, tem que persistir ainda com os cuidados. Sim. Porque mesmo você tomando a vacina, tem um risco também de você adquirir outras formas do vírus, que são as mutações do vírus, que pode te infectar novamente, mesmo tomando a vacina. Apesar que as vacinas já vai te proteger dessas mutações, dessas alterações das estruturas genéticas do vírus. Mas não se sabe totalmente se a vacina vai responder essas mutações do vírus. Tem o tempo da primeira para a segunda, né? Tem. Geralmente é 2, 3 semanas que você pode tomar uma dose, dias. Depois 20 dias você toma outra, 14 ou 21 dias, um negócio assim. Sim. Tá? É isso aí, doutor. Eu acho que isso é importante. O negócio é o seguinte, rezar para não pegar de novo, se cuidar, né? E quem não pegou, continuar. Nós temos que manter todas as medidas de segurança, né? Sim, e ter muita consciência, né? Consciência é importantíssimo. A gente, infelizmente, viu aí, ano novo, uma coisa lastimável, né? Sim. Mas cada um pode fazer o seu e pensar num todo. Eu acho que se cada um fizer o dele, a gente acaba vencendo isso aí. Já está ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição. Gi. Obrigado a você pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui na TV Brusque mais uma vez. Né? Agradecer a TV Brusque para a gente poder expor esse assunto bem importante e interessante nesse momento. Gostaria de te agradecer a oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez. Ficamos aqui, então, gente, no oferecimento de Lemos Esportes e Movimente Academia. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Um beijo no coração de vocês e até sexta que vem. Tchau, tchau.